Glória a Deus, vamos lá. Olhando esse mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu sua verdade. A rosa murchando e sangrando, se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, serás uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, serás uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, serás uma flor. Glória a Deus, maravilha, né? Maravilha. Se você quiser, é só se quiser, viu? É obrigado não. Deus não salva ninguém contra a sua vontade. E nem manda ninguém para o inferno que quer ir para o céu. Calvinismo estava errado. Dupla predestinação não existe. Deus não predestinou ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno por livre e espontânea vontade. Gente, capítulo 53 de Isaías vai narrar o momento, mais especificamente, da rejeição do Mestre. O momento em que Jesus Cristo foi rejeitado. João diz que ele veio para o que era seu, os judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a
todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não se faz filho de Deus, ninguém se faz filho de Deus. Religião não pode fazer você filho de Deus. Filosofia humana, pensamento humano, nada pode fazer você filho de Deus. Foi Deus, é Deus que nos faz seus filhos, é Deus que nos torna seus filhos. É passivo, né? Foi feito, não se fez, não é ativo, é passivo. Foi feito filho de Deus. Entendeu? Então você é feito filho de Deus no momento que você crê de todo o seu coração e entrega a sua vida para Cristo. Então, o texto vai narrar o momento em que a pregação do evangelho vai ser ridicularizada, rejeitada, rechaçada. Viu? Vamos olhar o texto? O texto começa com uma pergunta. Ela começa com a filosofia maiêutica, com a forma de educar maieuticamente, isto é, através de perguntas. É a forma que Sócrates fazia, perguntando, certo? Forçando a pessoa a pensar. Nossa geração não pensa mais. Nossa geração agora, ela está presa, né? Está aprisionada, está formatada dentro de um padrão onde não se pode pensar, onde ninguém pensa mais. Então o texto pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que creu na nossa pregação? Quem é que está crendo na nossa pregação? O que se tornou a nossa pregação? Do que é feito a nossa pregação? Porque a pergunta tem uma resposta. Quem é que creu na nossa pregação? Será que a nossa pregação tem poder de convencer alguém? Será que a pregação, a homilética de hoje, que os homens estão pregando, tem sido uma pregação cristocêntrica, tem sido uma pregação convincente, tem sido uma pregação poderosa, tem sido uma pregação ungida, tem sido uma pregação compromissada com a verdade? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque o evangelho funciona. Viu? O hinduísmo não funciona, o shintoísmo não funciona, o taoísmo não funciona, o kardecismo não funciona, o ateísmo não funciona, mas o evangelho funciona, o evangelho dá certo. Segunda pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem o braço do Senhor tem alcançado? A quem o braço do Senhor tem favorecido? Porque se a pregação é genuína, o braço de Deus está estendido. Se a pregação é verdadeira, o braço de Deus está trabalhando. Se a pregação é verdadeira, o braço de Deus está agindo, a mão de Deus está operando, a mão de Deus está arrancando doença, a mão de Deus está arrancando enfermidade. Se a pregação é genuína, o braço de Deus, a mão de Deus está arrancando o pecado e a incredulidade e implantando no coração a salvação. E o profeta continua falando, ele pergunta quem deu crédito à pregação, a nossa pregação, e ele diz a quem se manifestou, a quem se fez favorável o braço do Senhor. E aí ele vai falar do Messias, o centro da mensagem. Cristo é o centro da mensagem. Paulo disse: eu nunca me propus saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Cristo que deve ser pregado hoje é o Cristo crucificado, é o Cristo que permaneceu na cruz até o fim. É o Cristo que foi até o fim, que não desistiu, que não parou. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele. Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer
E nem, não tinha o quê? Não tinha parecer nem formosura. O que tem as pregações de hoje? O que tem as igrejas de hoje? O que tem os movimentos de hoje? Parece que só tem parecer, só parece. Aqui está dizendo que ele não tinha parecer. Viu? Ele não era aparência, ele era verdade. Ele não era aparência, ele era realidade. Ele não era aparência de pureza, ele era pureza. Ele não era aparência de santidade, ele era a própria santidade. Não tinha parecer nem formosura. Não era formoso, não era sarado. Não estava nas academias. Viu? É esse o Messias. É esse o Messias que veio salvar. É esse o Messias que veio libertar. Era um Messias que não tinha formosura, que não tinha beleza. Era um Messias que era comum, tão comum que Judas, para identificá-lo, teve que beijar. Ele disse: aquele que eu beijar é ele. Porque Jesus era tão parecido com todos os homens, era tão comum, tão normal. Jesus era um ser humano normal. Viu? Nós estamos vendo por aí na internet, nas redes sociais, no mundo, não é um ser humano normal. Um ser humano normal não é formatado pela internet, não é o ser humano normal. É aquele ser humano que perdoa, é aquele ser humano que ama, é aquele ser humano que é simples, humilde como Jesus foi. A humanidade de Cristo, Jesus veio para mostrar exatamente o que é o ser humano. E ele mostrou com 100% de certeza o que é o ser humano. Viu? E outro, nós olhando para ele, quando você olhava para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, ou quando os homens olhavam para ele não tinha beleza. Viu? Tudo bem que o profeta está descrevendo o momento da cruz, onde estava transfigurado o seu rosto, onde o peso total do pecado da humanidade estava sobre ele. É isso que o profeta está descrevendo, mas Jesus mesmo, mas ele não tinha realmente beleza, não tinha beleza nele. Viu? Nenhuma beleza veio para que desejássemos. Quem olhava para Jesus aparentemente não desejava. Viu? Os que desejavam Jesus era por causa da sua doçura, era por causa da sua meiguice, era por causa do seu amor, era por causa da sua compaixão, era por causa do seu braço estendido ao pobre, braço estendido ao miserável, braço estendido ao pecador, braço estendido ao cansado. Ele era desprezado. Desprezado. Você já foi desprezado? A igreja de hoje está sendo desprezada? Os pastores de hoje, os pregadores de hoje, nos púlpitos, estão sendo desprezados ou estão sendo exaltados? Ou estão sendo bajulados? Ou estão sendo bem pagos? Hã? Jesus era desprezado. Como você se sente quando alguém te despreza? Como você fica quando alguém te despreza? A melhor forma de nós sabermos a quantidade do quanto nós somos orgulhosos é o quanto nós nos ofendemos. Quando alguém me despreza e eu me ofendo, quanto mais eu me ofendo, mais significa que o meu ego, o meu eu, está vivo. Não morreu. Não foi crucificado na cruz com Cristo. Meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma, Jesus, e me liberta do meu orgulho e da minha soberba, Senhor. Tem misericórdia de mim.
Era desprezado. Ele não era só desprezado, viu? Ele não era só desprezado. Ele era o mais indigno entre todos os homens. Era o mais indigno. Se havia gente na época de Jesus, se havia pessoas, homens na época de Jesus indigno, Jesus foi o mais indigno de todos. Viu? Não que ele não tivesse dignidade, mas o mundo não reconheceu a sua dignidade e o enxergou como alguém indigno, sem dignidade. O mundo olhou Jesus sem dignidade. O mundo olhava para Jesus sem dignidade. E o mundo precisa olhar para a igreja hoje sem dignidade. O mundo precisa olhar para a igreja hoje como o mundo olhava para Jesus. Viu? Porque quando o mundo olha para Jesus de forma com indignidade, não achando que ele é digno, os seus olhos estão vedados. Né? O inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Então a igreja hoje, ela precisa passar por esse processo de indignidade do mundo para que possa parecer com Jesus. Sendo digno diante do mundo, sendo aplaudido diante do mundo. Porque isso aí todo mundo, isso aí no mundo está cheio. O mundo tá cheio de gente digna. O mundo está cheio de gente cheia de dignidade. A igreja está cheia de dignidades. A igreja está cheia de pastor presidente digno, tão digno que parece um Deus. A dignidade dos homens hoje, dos pastores, da liderança de hoje, gente, os homens são tão dignos. Mas Jesus era indigno. Indigno. Homem de dores. Homem que experimentou a dor. Jesus experimentou a dor. Experimentado no trabalho, homem que trabalhou muito, trabalhava para se manter. É como um mundo em que os homens escondiam o rosto. Olha só como Jesus era diferente do que está acontecendo na igreja de hoje com os cristãos de hoje. Ele não tinha beleza nem formosura. Ele era desprezado e o mais indigno de todos os homens. Homem de dor, experimentado no trabalho. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Viu? Jesus era um homem que escondia. Os homens, quando passavam perto dele, escondiam o rosto. Quer dizer, eles passavam perto de Jesus e viravam a cara, viravam o rosto. Eles viravam o rosto para não olhar para Jesus. Você é um cristão? Nós somos um cristão? Cristãos? Nós somos cristãos? Nós somos crentes? Os homens estão passando por nós e virando o rosto para nós? Era desprezado. Ele era desprezado. Vou falar mais uma vez. Jesus era desprezado. Mas eu, quando sou desprezado, você fica deprimido. Né? Quando alguém despreza, a gente fica para baixo. Quando a gente é muito desprezado, a gente fica com depressão. Aí vai tomar remédio, tomar antidepressivo para poder amenizar a dor do desprezo. Jesus não tomou antidepressivo, Jesus passou pelo desprezo, era desprezado e o mais indigno, e nós não fizemos dele caso algum. Viu? Não fizemos dele caso algum. Não demos importância nenhuma para ele.
essa pregação de hoje, esse evangelho de hoje, isso aqui não, esse evangelho aqui, ó, não tem condições nenhuma de tornar Jesus algo importante, algo maravilhoso, algo saboroso, algo gostoso, algo, viu? Agora, apesar de tudo isso que eu falei até agora, versículo 4, verdadeiramente, com certeza, com toda certeza, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Você não precisa mais continuar enfermo, nem físico nem espiritual. Você não precisa mais continuar com dores profundas, dores da alma, dores que te levam a profunda depressão. Porque ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. A reputação que nós demos para ele, que ele tinha, aliás, ele é reputado por aflito e ferido de Deus e oprimido. Para mim terminar, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aquela lança do seu lado foi por causa da minha transgressão. Aquela crucificação, aqueles cravos na cabeça dele foi por causa da minha transgressão. Foi a nossa transgressão que levou Jesus, que fez com que Jesus estivesse lá na cruz, fosse colocado lá na cruz. Foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não só foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído. Sabe quando você moe alguma coisa? Tritura. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Viu? A graça contempla o homem como um pecador, mas a misericórdia contempla o homem como um miserável pecador. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e nos redimir de toda injustiça, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Viu? Você quer ficar saradão na academia? Ai, meu Deus, um monte de gente na academia para ficar sarado. Quer ficar sarado? Entenda o castigo que estava sobre Jesus Cristo te traz a paz. E te sara completamente, totalmente, plenamente. Vou fazer em 2 etapas essa mensagem, irmãos, por causa que o tempo já foi embora. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Até nosso próximo encontro.